Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Marisson Fraga, mais um vídeo da nossa série de vídeos dissecando livros, né? Então vamos para mais uma aula aí sobre psicologia social, baseada no livro O Animal Social, do Elliot Aronson, ou Aronson, né? Acho que é Aronson, né? Elliot Aronson e Joshua Aronson. Então vamos lá. A gente está no trecho do capítulo 1, lembrando que tem aulas anteriores, né? Tem vídeos anteriores, mas a gente está no trecho do capítulo 1, onde, na verdade, o Elliot diz o seguinte: pessoas que fazem loucuras não são necessariamente loucas. Vamos entender isso porque a gente tem uma tendência a imaginar que se uma pessoa fez uma loucura, se a pessoa cometeu um ato considerado como maluco, esta pessoa é maluca. E aí a gente vai entender a partir da perspectiva da psicologia social que não é necessariamente assim. Então vamos entender agora. Bom, esse trecho, né, do capítulo 1 começa dizendo o seguinte, começa trazendo um incidente lá da pizzaria, que a gente já deu, na primeira aula a gente comentou sobre isso, na segunda aula eu não lembro se a gente comentou, mas na primeira aula a gente comentou, né, na segunda aula ele falou que os exemplos que ele tinha dado no início do capítulo eram exemplos que tinham a questão da influência social, né, eles tinham esse agente em comum, esse fator em comum. Mas na primeira aula eu lembro que a gente comentou, por exemplo, sobre um rapaz que tinha entrado armado numa pizzaria e tal, que tinham criado uma teoria da conspiração acerca dessa pizzaria, e você pensa assim, bom, é um caso isolado, esse cara fez uma maluquice, então vamos lá. O camarada se arrependeu, mas ele disse ainda acreditar na teoria da conspiração, que para ele não tinha nada de teoria da conspiração, era realidade, e ele queria fazer uma investigação, por isso teria entrado lá na pizzaria. Ele queria ele mesmo fazer uma investigação, ok? Mesmo não tendo o aparato que tem a polícia, mas ele queria fazer a investigação na cabeça dele, tá? Então você vai imaginar que tipo assim, mas esse cara fez isso porque esse cara é maluco. Ele disse que queria investigar pessoalmente, mas quando a polícia investigou a pizzaria e disse a ele que não tinha absolutamente nada que incriminasse a pizzaria, mesmo assim ele disse, tá bom, vocês não encontraram, eu me arrependo do que eu fiz, porque eu assustei muita gente. Mas eu ainda acredito que essa pizzaria tem alguma coisa a ver com isso. Então, o livro, obviamente, vai dar detalhes, né? Mas o que eu quero pontuar aqui é basicamente assim, ó, com todas as premissas sendo apresentadas para ele, com todas as provas sendo apresentadas para ele, mas mesmo assim ele ainda acreditava que a pizzaria fazia parte de uma rede de exploração infantil e por aí vai. Né? O dito, digamos assim, cidadão de bem. Então a gente vai falar assim, ó, mas o cara é maluco, isso foi uma questão aleatória, não foi. O próprio dono da pizzaria, né? Ele disse, por exemplo, que desde que a fake news tinha saído acerca dessa pizzaria, que eles não conseguiam trabalhar. Várias pessoas acreditaram nessa teoria conspiratória. Várias pessoas iam lá e ele tentava esclarecer que não era exatamente isso. Ou seja, a equipe dele estava aterrorizada, os amigos estavam aterrorizados. Então, o que leva um determinado grupo a acreditar fielmente em uma fake news? Inclusive, esse é um dos motivos que eu estou estudando esse livro, né, para entender o nosso momento aqui, nosso momento político e social. E aí eu tenho ficado cada vez mais fascinado pela questão da psicologia social, e você vai, no decorrer desses vídeos, você vai entender como é interessante a gente aprender isso aí, a gente saber um pouco dessa psicologia social, desses mecanismos, né, sociais que influenciam a gente, né? Então, vamos lá. A gente tem a mania, o livro vai dizer, de considerar uma pessoa que uma pessoa que, sei lá, vamos supor, uma pessoa que comete um crime, um exemplo, né? Aí a gente vai dizer, esse cara é um monstro. Não, esse cara fez isso porque esse cara é, sei lá, aí lá vem um preconceito, né? Psicótico. Como se o cara que é psicótico, que tem esquizofrenia, alguma coisa assim, fosse fazer mal a qualquer outra pessoa, né? Isso também é uma percepção completamente equivocada, né? Mas enfim, não é tema central aqui do que a gente quer falar, mas geralmente as pessoas têm medo de pessoas que apresentam sintomas psicóticos e tal, porque acham que elas vão fazer alguma coisa de mal e tal. E na verdade as pesquisas indicam que a mesma quantidade de pessoas com esquizofrenia e sem esquizofrenia, a mesma quantidade de pessoas que cometem delitos é a mesma, tá? Se eu não me engano, é em torno de 15%. A última vez que eu vi essa pesquisa é basicamente isso. Então, 15% dos psicóticos e 15% das pessoas ditas normais cometem delitos, né? E o que comprova que não é a questão da psicose em si que traria ali um certo perigo, mas acredita-se nisso. E aí o livro vai dizer o seguinte, ó, veja bem,
existe uma questão chamada visão disposicional, né? O que é visão disposicional? É que a gente supõe que as pessoas que fazem loucuras, elas têm inclinação para ser loucas, ou seja, se ela fez loucura, ela é louca, tá? Se elas fazem coisas ruins, então elas são pessoas ruins. Se elas fazem coisas estúpidas, então elas são pessoas estúpidas. Porque essa visão, na verdade, ajuda a gente, de certa forma, a categorizar o mundo. Como é que o mundo funciona? E aí, na verdade, essa visão ajuda a dividir o nós e o eles. Por exemplo, se eles fazem isso, se alguém comete um crime monstruoso, então essa pessoa é um monstro. Ela é um monstro porque ela cometeu um crime monstruoso e vice-versa. Ela cometeu um crime monstruoso porque ela é um monstro, logo eu sou diferente dela, então eu não teria condições de cometer esse crime. Então nós nunca faríamos isso, eu nunca faria isso. Agora, esta pessoa faz isso porque ela é monstruosa, eu sou pessoa legal, tá? Então a gente categoriza um mundo que é mais confortável para a gente. O livro vai chamar isso de visão disposicional, ok? É essa tendência assim de explicar, por exemplo, se o cara faz loucura, então significa que ele tem uma tendência a ser louco, ou ele é louco. E na verdade não. Pessoas fazem loucuras e não necessariamente são loucas, né? O livro cita também a questão do massacre de Jonestown. Acho que no primeiro vídeo eu citei sobre isso, né? A questão de Jim Jones e tal. Estou lendo também um livro, junto com esse livro de psicologia social, também estou lendo um livro que é a biografia de Jim Jones, né? E é bem interessante você perceber como os mecanismos sociais contribuíram para que o Jim Jones conseguisse, em 1978, convencer aquelas pessoas a tirarem a própria vida num ritual que eles consideravam, né, ou que ele dizia na época, que seria um ritual revolucionário. Então, como é que eu convenço aproximadamente 1.000 pessoas a tirarem a própria vida num determinado ritual na Guiana, em um grupo tão grande como esse? Será que as pessoas não pararam para refletir sobre o que estavam fazendo? Então essas pessoas são muito... Eu comentei, né, sobre esse caso com algumas pessoas próximas, e é impressionante, porque quando você fala sobre o que aconteceu lá, sobre o desfecho do caso, sem explicar todo o contexto, as pessoas dizem assim, cara, mas essa galera é maluca. Ou então as pessoas falam, mas esse pessoal é muito burro, né? Pelo amor de Deus, também aí é impressionante, que pessoal burro, né? O pessoal foi dar ouvidos a esse cara, então não sei o quê. Só que você lendo o livro, você começa a entender como é que é o contexto social, né? Então existe uma visão complexa aí. O livro vai dizer, por exemplo, que essa suposição que a gente tem, por exemplo, de achar que se o cara fez uma loucura, então ele é louco, ele tem uma tendência à loucura, isso é uma super simplificação que a gente vai trabalhar no capítulo 2. E aí isso traz consequências danosas para nós enquanto agentes da sociedade, tá? Então vamos lá. Há uma necessidade de compreender complexamente essa visão situacional do comportamento humano e qual é o contexto social. O contexto social, no caso, é onde vai lidar aquela situação, né? As diversas maneiras pelas quais esse contexto social vai influenciar as pessoas a tomarem determinadas atitudes, a tomarem determinadas decisões e por aí vai. Então isso é o que vai começar a ser explicado a partir da segunda página, que é o objeto principal aqui de pesquisa e de apresentação do livro, tá? Essa questão da visão, por exemplo, situacional, a gente não tem muito. Você vê, por exemplo, pessoas que estão extremamente capacitadas do ponto de vista, digamos assim, do ponto de vista da academia como um todo, né? Pessoas com mestrado, pessoas com doutorado, pessoas com PhD, com vários cursos e vivências e tal, mas quando elas vão analisar um cenário político, elas não têm um conhecimento da psicologia social, e aí fica uma análise completamente enviesada. Você vai entender o porquê que isso acontece, tá? E aí tem um problema sério, que a gente tem um problema da questão do algoritmo, né? Então, assim, você vai recebendo mais do mesmo, e o algoritmo vai percebendo quais são os perfis de pessoas que se comportam nas redes sociais e que adquirem e que consomem aquele determinado conteúdo, e você vai achando que o mundo está daquela forma. Na verdade não está. Aquilo é apenas um viés muito, digamos assim, um viés muito super simplificado. Eu estou utilizando até, inclusive, até um eufemismo, né?
um pleonasmo, na verdade, super simplificado da situação, porque a pessoa não consegue observar o todo, né? E a psicologia social vai trazer essas percepções para a gente. Eu tenho certeza absoluta que se você gosta de entender o comportamento humano, se você quer entender o comportamento humano, se você trabalha com isso, não deixa de assistir essa série de vídeos que a gente está trazendo para aqui a partir de agora e não deixa de adquirir esse livro também, porque é uma leitura extremamente interessante. Eu gostaria de discutir com você e para mim o cenário ideal seria que você tivesse com um livro aí agora e você tivesse trocando ideias comigo aqui nos comentários aqui abaixo, tá? Então, um forte abraço e até o capítulo 2, até a próxima aula, até os próximos vídeos.